Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre revoluções, a Revolução Francesa, né, em si. A Revolução Francesa, tá? Essa Revolução Francesa, ela iniciou em 1789 e finalizou em 1799, tá? Com o golpe, né, 18 primário, por Napoleão Bonaparte, tá? Então, a Revolução Francesa ela é dividida em três partes, três fases, tá? Três fases muito importantes. Inclusive, tem alguns filmes que relatam algumas fases dessas, né? Principalmente a segunda fase, que é um exemplo da Dalton, a Revolução, que traz a questão toda desse terrorismo feito por Robespierre, que se revoltou, né? Era um dos que combatiam, tá, do lado de Dalton, de todos lá, só que ele se exaltou e mandou matar, né, Dalton também, tá? Nós temos essas três fases. A primeira fase é a de monarquia constitucional. Monarquia constitucional a gente já viu ali de liberalismo, lembra, gente? Uma questão, inclusive, não era essa questão lá, mas a gente viu em iluminismo, tá? A gente viu lá na questão do iluminismo, liberalismo, a questão da monarquia constitucional, né? É, Monarquia constitucional é uma monarquia baseada nas leis, numa carta magna, numa constituição, porque antes dessas críticas feitas por Adam Smith, entre outros autores ali no iluminismo, na época ali das luzes, nós não tínhamos o rei ali, ele fazia a própria lei, a lei era o rei que fazia a lei, era de acordo com o que ele, as leis ditas por ele acreditavam que ele estava ali uma, por uma obra de Deus, por uma vontade de Deus, né? Então, nós temos aí a, o início da monarquia constitucional, uma monarquia que vai ter uma lei escrita, que o monarca ele vai ser rei, mas ele não vai possuir total poder, assim como era antigamente, né? Lembra que iniciou ali esse enfraquecimento da monarquia na Inglaterra, lembrem? Então, aí, a partir da promulgação ali da uma Constituição, da Carta Magna, nós temos a monarquia constitucional, ok? Essa foi a primeira fase. A segunda fase foi a fase do terror, a fase da Dalton, como eu havia dito agora, tá? A fase de Robespierre, né? Então, e a morte do rei, né? Robespierre também mandou matar, a guilhotina, foi uma época de terror mesmo que ele mandou matar todo mundo, tá? E terceira fase, última, né, para fechar esses 10 anos de Revolução Francesa, foi a questão do, da promulgação ali da, do diretório, né? O diretório que foi um órgão ali, a gente tinha os, os representantes anciães e os representantes os representantes mais novos ali. Aí formavam um grupo e a partir dali eles decidiam o progresso ali, decidiam as decisões sobre o que aconteceria às questões da França, né? Então nós temos aí, isso foi tido por Napoleão, era um desses que participou desse diretório, tá? Então, diretório. MCTD. As três fases da Revolução Francesa. Vamos ter que lembrar, porque esse é um evento muito importante, principalmente para alguns eventos posteriores, que alguns ideais são baseados aqui, né? Igualité, fraternité, né? Igualdade, fraternidade e liberdade, né? Liberté, né? Os lemas da Revolução Francesa, a bandeira da Revolução Francesa, que é o famoso quadro da mulher levantando a bandeira francesa. Aqui nós temos as três fases, né? MC TD, ou MC tudo. Nada a ver, mas MC tudo. Então, nós temos aqui as três fases, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Mas antes, vamos falar um pouquinho do período pré-revolucionário, tá? Período pré-revolucionário,
o que foi a Assembleia Constituinte e a Bastilha, tá? Aqui nós temos que foi precursor aí para que ocorresse essa Revolução Francesa. Gente, o iluminismo, as críticas feitas no iluminismo ali pelos aqueles autores que havia dito ali no outro anterior vídeo, né, sobre o período ilustrado, sobre o período das luzes, do iluminismo. Então, eles criticavam realmente o quê? Aquele antigo regime, um regime absolutista, o regime na qual o monarca ele detinha total poder, né? O regime em que as leis eram feitas basicamente pelo monarca, a lei era o rei, né? E não tinha uma garantia, né, dos direitos individuais daquelas pessoas, porque o rei ele poderia ser um tirano e poderia se basear no próprio bem. Não, a crítica do liberalismo era que o rei ele teria que se posicionar em prol de um bem comum, tá? Assim como as críticas de todos os contratualistas, né, seja John Locke no início, Rousseau também, ou então Adam Smith criticando assim o caráter não mais político, mas econômico, aí foi intervenção do Estado ali na economia com o mercantilismo. Então, tudo isso proporcionou aí a um cenário propício para que houvesse a, a Revolução Francesa, tá? E com isso surgiu aí na França uma Assembleia Constituinte para se derrubar a Bastilha, né? Que foram ali a Bastilha era um símbolo, né, militar do poderio do monarca, né? E a partir do momento que a população derrubasse os chamados jacobinos, né? Os jacobinos, ou eles destruíssem, né, a Bastilha, tá? Eles declaravam ali uma guerra contra os monarcas, tá? E toda a devastação, que a França também ela estava num período de muita carência, né? De muita pobreza, de fome. Então, a gente tem até os filmes que baseiam muito, como a Maria Antonieta, né? Luís VI, eu acho, que foi morto, justamente Maria Antonieta foi morta, foi o período realmente de Robespierre pegou e matou todos ali, justamente por isso, né? Como meio de promover essa revolução, né? Então, nós temos aí no caso da Maria Antonieta, inclusive tem um filme, né? Recomendo o filme, né, dela, qual ela ostentava muito enquanto a população estava bastante carente. E com isso eles se revoltaram, né? Acabou sobrando para ela. Então nós temos aí o início de uma Assembleia Constituinte, e a gente sabe quando tem uma Assembleia Constituinte é para fazer o quê? Fazer as leis, para fazer a Constituição. Então a Assembleia Constituinte é para fazer essa Constituição. Então, aí, iniciada em 1789, com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa repercutiu imediatamente em todo o Ocidente, né, acelerando o processo de transição do feudalismo para o capitalismo, tá? E do absolutismo para formas mais democráticas de governo, ok? Então, foi acelerada essa questão aí do feudalismo para o capitalismo, tá? E então ainda persistia, né, o feudalismo, apesar da Idade Moderna, ainda persistia o feudalismo, é isso. A Revolução Francesa, estimulada pelos ideais iluministas, né, aí, ó, como eu havia dito, colocou fim ao antigo regime francês. Então, o que instigou ali a Revolução Francesa foi o iluminismo. Uma coisa leva a outra, tá vendo? Outro vídeo leva esse aqui. Outro conteúdo leva esse aqui. Colocou fim o antigo regime francês. Devido às dimensões que esse processo revolucionário tomou, a maioria dos historiadores considera que ele marcou o fim da Idade Moderna, tá? E o início da Idade Contemporânea.
ok? Então, aí nós temos também, interessante frisar aqui, que a gente tem uma divisão no social, né? Pela pirâmide. O primeiro estado é o clero, realmente é o clero. O segundo estado é a nobreza. O terceiro estado é a alta e a baixa burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos, ok? Nós temos essa divisão aí de estado, primeiro, segundo e terceiro estado. Então vamos lá. Primeira fase da monarquia foi a monarquia constitucional, uma monarquia que tinha um rei, tinha um rei ainda. Só que o rei ele tentou, assim, ele viu que tinha muitas críticas e falou: "Ah, tá, vamos fazer a assembleia aí, vamos fazer uma constituição e vamos ter uma constituição aqui". Devido às críticas, né, ao liberalismo e tal, do iluminismo, ele, os reis, né, principalmente na França, fez aí a Constituição. E foi o período da monarquia constitucional, um período de quase transição, assim, para uma determinada quebra aí de paradigma. A Assembleia Geral foi quando o poder foi dividido em três camadas, né? Monarquia constitucional, o poder não estar mais apenas nas mãos do rei, estar dividido em três camadas, três poderes, assim como previa Montesquieu, que foi o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu coloquei um exemplo aqui de monarquia constitucional brasileira, mas aqui a gente está falando da França. Só coloquei para ilustrar, para a gente entender o que é a monarquia constitucional, a gente ficar mais próximo da gente, né? A monarquia constitucional, a gente pode ver, né? Dom Pedro I já tinha a Constituição monárquica, né? Dom Pedro II tinha, e assim sucessivamente, né? Todos esses aí tiveram a monarquia constitucional, tá? Segunda fase, jacobinos endoidaram. E, né, aquelas pessoas que estavam ali em prol da revolução, né, estavam criticando o antigo regime, os absolutistas, que foram os jacobinos, eles enlouqueceram, né, principalmente Robespierre, porque ele, tudo bem, mandou matar ao rei, né, que é o marido da da Maria Antonieta. Tá, ok, matou Maria, tudo na guilhotina, matou. Só que aí começou a criticar isso e quem criticava ele começou a matar também. Podia ser do próprio lado, né? Como fez Robespierre. Robespierre é esse daqui, eu acho. Robespierre e Danton, esse aqui. Aqui é do filme Danton, esse aqui é uma ilustração de Danton, tá? Então, Robespierre mandou matar Danton, tá? Robespierre mandou matar Danton. Dizem que ele tentou se matar, né? Como se fosse tiro. E aí, a mandíbula, ele não morreu, a mandíbula dele ficou solta e ele amarraram, né? A mandíbula dele e não conseguiu falar. Ali foi levado para a guilhotina e não conseguiu falar. E morreu assim, a mandíbula solta. Que coisa, né? Então, esse é a segunda fase, né? A fase dos jacobinos enlouqueceram e mandaram matar o rei e muitas outras pessoas, né? Foi um período chamado período de terror, tá? O primeiro é chamado período da monarquia constitucional, segundo é o período de terror. O terceiro é o período, o último, né? Napoleão aí, e o diretório, né? A direção ali, um órgão que é composto por 5 membros, cuja função era administrar o país, apoiado por duas assembleias, tinha duas assembleias. A Assembleia dos Anciãos, tá? Que era formada por políticos mais velhos, e a Assembleia dos 500, tá? Assembleia dos 500, os anciãos e os 500. E aí tinha quem? Napoleão Bonaparte estava aí inserido nesse diretório. Diretório que ele iria dizer ali a direção para onde a França iria ir diante dessa revolução, né, dessa queda desses monarcas. E quem passou a comandar foi esses 5 membros, né? Esses 5 membros, inclusive Napoleão. Aí ocorreu o quê? A conspiração dos iguais, né? Conspiração dos iguais foi um evento aí em 1799,
nós temos o jovem, né, Napoleão Bonaparte, ele derruba o poder e proclama aí o golpe, que foi o 18 Brumário, né, pondo fim à Revolução Francesa, de fato, e dando início à Era Napoleônica. Então, o 18 Brumário foi um golpe, tá? Foi um golpe no diretório, que foi aquele órgão ali que ia, né? Então, o 18 Brumário foi um golpe. O direito Brumário se iniciou o diretório foi derrubado e iniciou o 18 Brumário, tá? Ali na França, tá? As 3 fases aqui para a gente lembrar MCT. Monarquia constitucional, época de terror e D de diretório, tá? Vamos lá. Vamos para as questões, né? Vamos lá. A mudança do significado da palavra restaurante ilustra. Vamos lá, ver o que é. Ó, algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela mudança de significado da palavra restaurante. Desde o final da Idade Média, a palavra restaurante designava caldos ricos, com carne de aves e de boi, legumes, raízes e ervas. Em 1765, surgiu em Paris um local onde se vendiam esses caldos, usados para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos anos que precederam a Revolução, em 1789, multiplicaram-se diversos restaurantes que serviam pratos requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas e mal cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Com a revolução, cozinheiros da corte e da nobreza perderam seus patrões, refugiados no exterior ou guilhotinados, e abriram seus restaurantes por conta própria. Por isso que os restaurantes franceses, ratatouille, são muito famosos, né? Então, aquelas pessoas que estavam ali acostumadas à alta nobreza vão para, para os subúrbios ali e abrem seus restaurantes. Então, apenas em 1835, o dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra restaurante como sentido atual, tá? A mudança de significado da palavra restaurante ilustra, letra A ascensão das classes populares aos mesmos padrões de vida da burguesia e da nobreza. Não. B. A apropriação e a transformação pela burguesia de hábitos populares e dos valores da nobreza. Exatamente. A burguesia ali que antes comia uma mesa coletiva e tal, passa a comer em partes, em lugares individualizados, como a nobreza fazia. Então, passa aí a ascensão das classes, a apropriação, né, e transformação dessa burguesia pelos hábitos da nobreza. Exatamente. C. A incorporação e a transformação pela nobreza dos ideais e da visão de mundo da burguesia. D. A consolidação das práticas coletivas e dos ideais revolucionários cujas origens remontam à Idade Média. É a institucionalização pela nobreza de práticas coletivas e de uma visão de mundo igualitária. Próxima questão, vamos lá. O conjunto de medidas de exceção adotadas pelo governo revolucionário deu margem a essa fase da revolução, essa fase da revolução viesse a ser conhecida como, bora ver? Que fase da Revolução Francesa? Nós temos 3, né? No contexto da Revolução Francesa, a organização do governo revolucionário significou uma forte centralização do poder. O Comitê da Salvação Pública, eleito pela Convenção, passou a ser o efetivo órgão do governo. Havia ainda o Comitê da Segurança Geral, que dirigia a polícia e a justiça, sendo que estava subordinado ao Tribunal Revolucionário. Qual o Tribunal Revolucionário? Guilhotina. Eu tinha competência para punir até a morte todos os suspeitos de oposição ao regime, tá?
O conjunto de medidas de exceção adotadas pelo governo revolucionário deu margem a que essa fase da Revolução viesse a ser conhecida como: letra A, os massacres de setembro? Não. B, o período do terror. Período do terror, exatamente. Ser o grande medo. D, período do termidor, 18, golpe de 18 Brumário. Não. Foi realmente o período de terror, tá? Aí a gente vê o Tribunal Revolucionário, período de terror, a gente associa, tá? Punir, morte de todos os suspeitos de oposição ao regime, período de terror. Muito boa essa questão. Esse período caracterizou-se, vamos ver que período está falando. Chegou a hora da igualdade, passar a foice por todas as cabeças. Vixe. Portanto, legisladores, vamos colocar o terror na ordem do dia. Vixe. Discurso de Robespierre na Convenção. A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Robespierre endoidou, né? Esse período caracterizou-se pela letra A, pela fundação da monarquia constitucional, não, né? Marcada pelo funcionário primeiro. B, pela organização ao diretório, marcado pela adoção do voto cestário, não. C, pela reação terminadoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores, também não. D, pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês, não. Letra E, pela criação do Comitê de Salvação Pública, esse mesmo, aqueles que se opor, tinham alguma, alguma ação, alguma atividade considerada subversiva ao regime, né, aos ideais, né, de Robespierre, né, então, nos jacobinos, haveria aí o Comitê de Salvação Pública e a radicalização da Revolução. Então, tem aquela carta, né, que o cara manda para a esposa, dizendo que muito precisava de toda essa violência, né, mas foi realmente o período de terror e foi o Comitê de Salvação Pública e Radicalização da Revolução. Próxima questão. Do ponto de vista social, pode-se afirmar sobre a Revolução Francesa. Letra A. Teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e aprovada por uma só classe social, a burguesia, única beneficiária da nova ordem. Não. B. Fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sociopolíticas do antigo regime. Conseguiu, sim. C. Nela coexistiram três revoluções sociais distintas. Quais foram as três revoluções sociais distintas? Uma revolução burguesa, uma camponesa, né? E uma popular urbana, a dos chamados sans-culottes. Muito interessante. Três revoluções sociais distintas: burguesa, camponesa e urbana, tá? Essa é a questão. D. Foi um fracasso. Apesar do sucesso político, pois ao garantir as pequenas propriedades aos camponeses, atrasou em mais um século o processo econômico da França. Abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, tanto do ponto de vista da riqueza, quanto do ponto de vista político, impediu que a burguesia se concluísse. Não, foi a Revolução Burguesa. A Revolução Francesa, sim, foi uma Revolução Burguesa que foi feliz na sua revolução, conseguiu finalizá-la, tá? Próxima questão. Agora, conjuramos-los. Agora, conjuramos a declarar aqui mesmo que a França não é mais uma monarquia, mas agora é uma república. Mensagem dos Cordéis à Constituinte: o fim da monarquia foi um dos momentos mais importantes da Revolução Francesa. Sobre ele, é correto afirmar que o fim da monarquia. Vamos ler ali o primeiro, né? A Sociedade dos Amigos dos Direitos do Homem e do Cidadão não teria pedido tão depressa a supressão
da realeza se o rei, fiel a seus juramentos, o tivesse como um dever seu. Agora, conjuramos-nos e declarar aqui mesmo que a França não é mais uma monarquia, mas agora é uma república, tá? Mensagem dos Cordélias, a Constituinte, o fim da monarquia, foi um dos momentos mais importantes da Revolução Francesa. Sobre ele é correto afirmar que, letra A Revolução marca o início de um período de mobilização popular liderado pelos girondinos. Esse é o momento em que se constituem os comitês revolucionários, não, onde foram os jacobinos, e onde se destaca a figura do Robespierre. B. Com a República foram abolidos os direitos feudais e assinada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pondo um fim dos privilégios da aristocracia. Linha C. O novo regime caracterizou-se pela adoção de uma Constituição conservadora, não foi uma Constituição liberal, né? Constitucional, uma monarquia constitucional, né? Uma Constituição conservadora, onde o voto era censitário, tá? E o poder executivo era entregue a 5 diretores. D. A tomada da Bastilha marca o início do período republicano, onde se consolidam as conquistas burguesas obtidas durante a monarquia constitucional, como o direito à propriedade, à liberdade e à igualdade perante a lei. Letra E. Ameaçado pela contra-revolução externa e pressionado pelas massas populares, o governo republicano girondino perde o poder para o grupo jacobino. Exatamente. Que dá início ao período conhecido como terror. Né? Período de terror. Né? Segundo período. Exatamente. Muito boas essas questões. Adorei. Em 1791, os revolucionários promulgaram uma nova Constituição. A partir dos princípios preconizados por Montesquieu, foi aquelas três poderes, né, que consagrou como fundamento do novo regime. Nós vamos ter aqui. Bem fácil, Montesquieu, né? A Revolução Francesa de 1789 foi diretamente influenciada pela independência dos Estados Unidos. Foi diretamente influenciado. A independência dos Estados Unidos foi o primeiro. Foi os Estados Unidos que influenciou a Revolução Francesa. E pelo iluminismo. Entendi. No combate ao antigo. Agora, a independência dos Estados Unidos foi influenciada pelo iluminismo. E a França também teve influência do iluminismo e da independência francesa, dos Estados Unidos, no combate ao antigo regime e à autoridade do clero e da nobreza na França. Além do mais, a França passava por um período de crise econômica após a participação francesa na Guerra da Independência norte-americana e os elevados custos da corte de Luís XVI, né, que tinham deixado as finanças do país em mau estado. Em 1791, os revolucionários promulgaram uma nova Constituição, a partir dos princípios preconizados por Montesquieu, que consagrou como fundamento o novo regime. Então, houve, né, como a gente falou no início, a monarquia constitucional e a divisão ali, o poder não estava mais concentrado na mão do rei, na mão de Luís XVI, mas dividido ali em grupos, né, em poderes, né, os três poderes, poder legislativo, judiciário e executivo, ok? Vamos lá, a oitava questão aqui, né, vamos ler. São exemplos dos dois lados da política revolucionária desenvolvida na França durante o período de terror. Nós temos aqui o período de terror na França. Vamos lá. O terror que se tornou oficial durante certo tempo é instrumento usado para reprimir a contra-revolução. É a parte sombria e mesmo terrível desse período da França francesa, da Revolução Francesa. Mas é preciso levar em conta o outro lado dessa política, Michel Vauban.
A Revolução Francesa explicada à minha neta, né? É o nome do livro. São exemplos dos dois lados da política revolucionária desenvolvida na França durante o período do terror. Letra A. O julgamento e a execução de cidadãos suspeitos e tabelamento do preço do pão. Tabelamento do preço do pão. Congelamento do preço do pão seria? Ou tipo, os preços do pão, né? Tabelamento do preço do pão e a execução de cidadãos suspeitos, tá? Letra B é exatamente essa, tá? O julgamento dos cidadãos, a execução dos cidadãos suspeitos e o tabelamento do pão. B. A prisão do rei e da rainha e a conquista e colonização de territórios no norte da África. C. A vitória na guerra contra a Áustria e a Prússia e o fim do controle sobre os salários dos operários. Letra D. A ascensão política dos principais comandantes militares e a implantação da monarquia constitucional. É o início da perseguição e da repressão contra religiosos e convocação dos Estados Gerais. Como podemos caracterizar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Letra A. Documento que instituiu a igualdade perante a lei, símbolo de perpetuação dos valores aristocráticos, documento legitimado o poder da igreja. Letra A, né? Documento que instituiu a igualdade perante a lei. Foi uma característica da primeira Constituição Francesa: o voto censitário, o voto feminino e o voto da escravidão. O voto censitário, né, meu povo? Sobre a fuga do rei, o que é correto afirmar? Teve sucesso e ele se exilou na Prússia. Não deu certo. Ele foi preso e acusado de conspirar contra os revolucionários. Permitiu que as forças de coligação se organizassem e, lideradas pelo rei, freassem a revolução. Não deu certo. Ele foi preso e acusado de conspirar contra os revolucionários. Né? O rei 16, tá? Qual das medidas a seguir foi aprovada durante a Revolução República Jacobina, né? Foi o voto universal masculino, retorno da escravidão, eleição de um monarca. Foi o voto universal masculino. Qual era a função do Comitê de Salvação Pública em período de a gente acabou de fazer uma questão sobre essa. Distribuir terras, garantir segurança interna, expandir os ideais revolucionários. Garantir segurança interna, né, para os conspiradores contra aí, os ideais da República dos Jacobinos tinham que ser mortos, né, assim como foi Dalton. O que estabelecia a lei dos suspeitos? A invasão dos países absolutistas, condenação dos inimigos da Revolução. Então, foi um período de terror, para você ver. Tinha o Comitê de Salvação Pública, tinha ali com os conspiradores, tinha a lei dos suspeitos, né, para condenação dos inimigos da Revolução, tinha aí a comissão, né, que mais? Todos esses que conspiravam, tinha comitê e a lei dos suspeitos, tinha até a lei, para se tivesse suspeitos ali, você perdia. O assassinato de Robespierre está incluso, porque ele foi enquadrado nessa lei, né? Que medidas foram aprovadas na Revolução Jacobina? Letra A. O fim da propriedade privada e a aplicação do anarquismo. Acho que não. B. Tabelionato do preço dos alimentos, lei do máximo, né? Tabelionato. Tabelamento do preço dos alimentos, assim como foi o tabelamento do preço dos pães e o voto universal masculino e a abolição da escravidão. Retorno dos privilégios feudais e das relações de vassalagem. Não ao fim da propriedade privada e a aplicação do anarquismo. Será que é B? Acho que é B. Não sei. O que aconteceu durante o diretório? O diretório foi a queda da Bastilha foi no início, né? A morte de Luís XVI foi no segundo período. E o diretório foi realmente o que aconteceu ali foi a conspiração dos iguais que resultou aí no diretório, tá? Então,
essa nossa aulinha sobre a Revolução Francesa. Ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima.